Muito boa noite a todos. Nos primeiros dias do ano de 30, o Cristo Jesus, ele começa a angariar os seus apóstolos. E os primeiros a serem chamados foram André e seu irmão Simão, Pedro, filhos de Jonas. Os dois humildes pescadores, à beira do rio Tiberíades. E no mesmo dia, o nosso Senhor Jesus Cristo vai até a cidade de Cafarnaum e convida Levi na coleteria de impostos, pois Levi era um cobrador de impostos. E naquela época era uma profissão não muito quista pelo restante da sociedade, pois os impostos eram muito mais altos do que os de hoje. E não tinha a quem recorrer. E Levi é o apóstolo Mateus, um dos evangelistas. Numa outra passagem, agora lá em Jericó, isso está em Lucas capítulo 19, Jesus passando pela cidade, aquela multidão, ele olha para uma árvore e chama pelo nome: Zaqueu, desça daí. Zaqueu desce, de pequena estatura, por isso, o motivo de ter subido a árvore. E o Cristo disse a ele que naquela noite teria uma estadia em sua casa. Nisso, os que estavam ao seu redor, Cristo, ele é um homem rico, ele é um cobrador de impostos. E nesses dois fatos, tanto de Zaqueu quanto de Levi, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos exemplifica. O que ele nos quis mostrar nessas duas passagens? Que a oportunidade nos é dada a todos, independente da classe social, independente da etnia, independente de qualquer coisa, independente dos erros que tenhamos cometido. Todos os dias nos é dada a oportunidade de renovação. Todo dia nos é fornecido uma página em branco para reescrevermos a nossa história, de reconciliarmos com quem quer que seja. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos. Lá temos um capítulo, reconciliai com os vossos adversários. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e seguintes. Reconciliai o mais rápido possível com os vossos adversários, ou com quem quer que seja. E o porquê dessa recomendação do Cristo para que nos reconciliemos com qualquer pessoa que seja? O que nos impediria de nos reconciliarmos? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Quais os maiores obstáculos ao nosso progresso? Duas ervas daninhas, o egoísmo e o orgulho. Então essas duas ervas nos deixam de progredir, nos deixam de evoluir, porque muitas vezes é o orgulho que não nos deixa de reconciliarmos com o nosso irmão. Eu não fui o culpado, não foi eu que comecei, eu estou certo. Por que eu tenho que pedir desculpas? Em alguns atendimentos fraternos, é isso que nós escutamos. Eu não dei causa.
Por isso não vou pedir perdão. E aqui nós buscamos uma passagem de Chico Xavier. Chico possuía um cachorro aleijado que o dava muito trabalho aos olhos das pessoas terrenas. Ele trabalhava muitas vezes até de madrugada no centro, chegava à sua casa, limpava o seu quarto, cuidava do cachorro aleijado. Isso, muitos dias, muitos meses. Eis que certo dia, ele chega de madrugada, o cachorro muito mal, e dentro de alguns minutos o cachorro morreu. Chico ficou muito triste. Passado alguns meses, uma de suas irmãs fala: Chico, a morte do cachorro não foi assim, não foi natural, foi provocada. Alguém deu veneno para ele. E aquilo deu uma tristeza muito profunda no Chico. Não tinha mágoa, mas uma tristeza. E Emmanuel, em uma de suas conversas, fala: Chico, estes sentimentos que você está sentindo está atrapalhando a comunicação dos bons espíritos. Dê um presente a ela. Aí Chico responde: eu não dei causa, eu não fui o culpado. Emmanuel responde: esta receita não é minha, esta receita é de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Chico procura qual seria ali o melhor presente, e era uma máquina de costura. Chico dividiu lá, a perder de vistas a máquina de costura, e foi dado a máquina de costura àquela pessoa. No momento que ela recebe o presente, uma luz sai dela e atinge o Chico, por todo o corpo. E aqueles sentimentos acabou sendo dissipados, né? E o Cristo continuou nos trabalhos com os bons espíritos. Ou seja, então foi uma recomendação do Cristo, mesmo ele não sendo ali o verdadeiro causador daquela situação, mas ele propiciou para aquela tristeza do seu coração fosse embora. E aí está um exemplo para que nós possamos adotar em nossas vidas, porque muitas vezes sabemos que nós não somos os causadores. Muitas vezes das discussões, das diferenças de pensamentos, mas nós temos a oportunidade de reconciliar. Nós temos a oportunidade de pedir o perdão. Assim como foi feito com Zaqueu, assim como foi dada a oportunidade para Levi, um cobrador de impostos, e na época, todos nós temos as mesmas oportunidades. Uns aproveitam e outros não. Deus seria injusto se desse oportunidade apenas para alguma classe, para apenas uma etnia, apenas para os pobres, apenas para os ricos. Mas não, a oportunidade é dada para todos os dias. Quando nós, na questão 785, falando do orgulho que nos atravanca a nossa evolução, será que é tão difícil domarmos as nossas más tendências? Porque todos nós trazemos as nossas ideias inatas de nossas reencarnações do passado. Nós reencarnamos com ideias inatas. Nós trazemos más tendências, mas elas devem ser domadas, elas devem ser controladas.
capítulo 17 do Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Todos possuímos más inclinações. Necessitamos domá-las. Porque sabemos que os vícios são prazerosos. Os vícios da bebida, o vício da droga, o vício do sexo, o vício do cigarro, é prazeroso. Será que podemos? Apóstolo Paulo, podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Seremos responsabilizados por tudo. O Espiritismo proíbe? Não proibimos nada. O Espiritismo não proíbe nada, mas cada um será responsável por aquilo que pratica, tanto no bem quanto no mal. Então, trazendo a questão 909 do Livro dos Espíritos, lá Kardec pergunta se o homem poderia vencer suas más inclinações pelo seu próprio esforço. Kardec pergunta à espiritualidade se o homem poderia vencer as suas más inclinações pelo seu próprio esforço. E a espiritualidade responde que sim. Muitas vezes, com pouco esforço. O que vos falta é a vontade. E como são pouco dentre vós que se esforçam. Então depende apenas de nós. Depende apenas um pouco de esforço para domarmos as nossas más inclinações, para domarmos o nosso orgulho, para domarmos o nosso egoísmo. E com a prática do bem, isso dia a dia, mês a mês, ano a ano, vai melhorando. De reencarnação em reencarnação, vamos melhorando esses nossos defeitos. Sabemos que do dia para a noite não teremos uma transformação brusca. Temos que começar do pouco. Nesse sentido, nós temos uma passagem do livro Há 2000 anos. O livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Nele, Emmanuel narra uma de suas reencarnações, como senador Públio, na época do Cristo. O senador, em Roma, com sua esposa chamada Lívia, um espírito de luz, um espírito muito bondoso, que o acompanhou. Sua filha Flávia, aproximadamente 7 anos de idade, com uma doença de pele muito grave, tudo levava a crer que era lepra. E o pequeno Marcos, ainda de colo, em decorrência da situação da filha, os médicos de Roma acabaram não dando um bom diagnóstico, ele resolve partir para Jerusalém. O senador de Roma parte para Jerusalém, com toda a comitiva peculiar da época. E próximo de chegar ao seu destino, uma pequena pedra atinge o rosto de Lívia, causando uma pequena lesão. Por Lívia, ela não teria feito nada com o agressor, mas o senador Públio manda prender o rapaz, de 18 anos de idade, filho de um judeu, pobre. Ele é açoitado ali mesmo, e o senador manda prendê-lo.
Passado 3 dias, bate à porta do senador um senhor chamado André, pai do menino, pai de Sal. E com toda a humildade, com toda a clemência, roga ao senador para que seja revista a prisão de seu filho primogênito, pois ele era o esteio da família, que era um bom menino, que não sabia porque tinha feito aquilo, que não o defendia naquele sentido, mas queria ali a clemência do senador Públio. O senador, com seu orgulho, acaba não concedendo o pedido de André. E André, vendo que não conseguiu aquilo que ele queria, ele levanta-se, olha para o senador e diz: acabai de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Isso, um judeu muito pobre direciona essas palavras para um senador de Roma. Ele nem espera Públio responder, vira as costas e vai embora. O senador fica pensando, poderia mandá-lo, prendê-lo também. Aí ele fica refletindo na condição de pai, se fosse com ele. Ele manda ir buscar o menino. Os seus trabalhadores foram, mas não achou. Retornam para ele e falam: o menino não está na prisão. Ele achou que o menino teria fugido e retornou para o pai. E não deu tanta importância naquela situação. Mas a verdadeira história é que Saul foi comercializado por funcionários do governo como escravo. E foi remetido para Roma. Pela ironia do destino, foi parar numa casa de seu melhor amigo, o senador Flamínio. E André começa a colocar em plano todo o seu ódio, toda a sua vontade de vingança junto ao senador. E ele consegue, dentro da casa do senador, consegue convencer uma das servas de planejar o sequestro do filho do senador, Marcos, o pequenino Marcos, com menos de 1 ano de vida. E assim é feito. O menino é sequestrado por André. André queria que o senador sentisse o que ele sentiu. André iria escravizar o menino como o senador escravizou o filho dele. Passa-se 1 ano, 2, 5, 10, passa-se 40 anos e nada do Marcos. Eis que assume Roma o imperador Vespasiano, no ano de 69. Vespasiano era amigo pessoal do senador Públio. O imperador o chama e o convida para uma missão em Jerusalém. Jerusalém estava em guerra. Quem estava à frente da batalha militar era Tito, o filho do imperador. O imperador convida o senador a dar um auxílio militar para Tito, lá em Jerusalém. E o senador vai. Pela ironia do destino, não há por acaso,
o senador ele é preso. Eis preso pelos judeus. E eis que um senhor idoso, chega à sua frente e pergunta: senador, me conhece? O senador, eu não conheço. Sou André, pai de Saulo. E manda chamar um de seus serviçais. Assim que esse moço entra, e o senador olha para ele, um sentimento diferente o atinge. Ele não sabe explicar o que era, mas ali ele tem um sentimento para aquele carrasco que viria. E André ordena que duas ponteiras sejam ali aquecidas no fogo, e aquele moço acaba cegando o senador Públio. E os dois olhos foram atingidos pelaquela lança quente. E nesse momento as tropas romanas já invadem o local e matam aquele rapaz que tinha cegado o senador. André é preso, o senador é liberto, né, das mãos dos judeus, mas cego. Mais à frente, Emmanuel nos esclarece que aquele rapaz morto era o pequenino Marcos, filho do senador Públio. Por que dessa história? O senador, ele teve a oportunidade da reconciliação. Ele criou no outro um ódio que arrastou-se por mais de 40 anos. Isso foi nessa própria reencarnação. Muitas das situações que sofremos hoje não é do passado, é dessa própria reencarnação. São dos atos que nós praticamos nesta reencarnação. E nós temos oportunidade da reconciliação. Nós temos oportunidade do perdão. Nós não sabemos o grau evolutivo do outro que recebe aquela resposta, que recebe, às vezes, aquelas indiferenças. Nós não sabemos o grau evolutivo. Pequenas coisas podem virar ali sentimentos indignos para conosco, energias que são emitidas para conosco, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança. E para exemplificar melhor, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 9, lá o título é Possessão. O livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos ali um instrutor, Aulus, um espírito com muita experiência no campo da mediunidade, passou 30 anos no plano espiritual lidando com isso, e outros tantos reencarnados, juntamente com a codificação de Kardec, ele estava presente. Um espírito com muita experiência, um espírito muito iluminado. E era o instrutor espiritual de André Luiz Hilário. E todo o livro se desenrola num centro espírita, numa mesa de centro espírita com 10 trabalhadores, 4 mulheres e 6 homens, num pequeno centro. E esse capítulo 9, um irmão chamado Pedro é levado ao centro, com problemas de epilepsia, e por uma questão de instrução, assim que Pedro chega a casa, Aulus permite que uma entidade, que um irmão aloucado, é o termo que o livro utiliza, né? Uma sede de vingança,
A espiritualidade permite a incorporação. Pedro recebe aquele irmão, logo ele cai, é levado para a sala mediúnica. As palavras pouco atingia aquele irmão obsessor. E aos poucos aquele irmão obsessor foi sendo anestesiado pela espiritualidade e foi recolhido do obsidiado, Pedro. Então era ali uma obsessão no seu grau máximo. Estava na subjugação. Pedro estava ali com os seus sentidos todos dominados pelo obsessor. Ele não controlava mais os seus sentimentos. Ou seja, grau máximo da obsessão. E foi um centro. Mais à frente, o Aulus, ele vem explicar o porquê daquela obsessão. Pedro, na sua última reencarnação, era um médico e o obsessor era seu irmão consanguíneo. Pedro desejava-lhe a sua esposa e fez de tudo. O prejudicou economicamente, o prejudicou socialmente, até que ele conseguiu interná-lo num hospício. E o seu irmão passou ali alguns anos no hospício, até o seu desencarne. E Pedro conseguiu o que ele queria, a esposa do irmão. E esse irmão desencarnado, com ódio, com uma sede de vingança, uma sede de justiça. Ele entendia que ele tinha que fazer a justiça com as próprias mãos, ainda não tinha o conceito do perdão na sua condição evolutiva e queria se vingar de seu irmão Pedro. Quando Pedro também desencarnou na última reencarnação do médico, ambos nas zonas umbralinas entravam em conflitos, mas Pedro conseguiu dar um passo na evolução. Reencarna como filho da esposa do irmão de outrora. Então a mãe dele era a esposa do irmão. E a vítima de outrora não conseguiu dar um passo à frente na evolução, porque estava cego de vingança, estava cego com vontade, com intenção de prejudicar o seu algoz de outrora. E no final do capítulo, Aulus nos explica a importância da casa espírita no tratamento tanto do obsidiado quanto do obsessor. Com a frequência com pessoas enraigadas no Evangelho, com a prática do bem, com a exemplificação no perdão, na humildade, na renúncia, dia a dia, ambos iriam receber os auxílios necessários para o refazimento. Porque com a mudança do obsediado, o obsessor acaba se mudando também. Acaba transformando o obsessor com a prática do bem. E que lição nós retiramos desse capítulo, nos domínios da mediunidade? Nas nossas reuniões mediúnicas, que nós percebemos, são esses irmãos que querem se vingar, que foram vítimas do passado e hoje são esses obsessores
com sede de vingança, sem ainda o amor no coração, sem ainda o perdão, sem ainda a indulgência para as imperfeições alheias, nós verificamos que não podemos caminhar para o amanhã sem solver os débitos do passado. A justiça divina, ela faz com que tenhamos novamente esses reencontros para que o amor dissolva todo esse ódio, todo esse sentimento de vingança que apenas cabe a Deus. A maioria de nós, ou quase todos aqui, planejamos a nossa reencarnação e quando estamos livres da matéria, nós escolhemos aquelas pessoas pelas quais ficou alguma coisa para trás na última reencarnação ou nas últimas reencarnações. Nós escolhemos a dedo. Os nossos mentores nos auxiliam no planejamento reencarnatório. Então a nossa profissão, a doença, as pessoas que nos rodeiam, as que realmente fazem parte da nossa condição evolutiva, são as quais nós precisamos para evoluir, são as pessoas que necessitamos de reconciliar. E a espiritualidade está ao nosso lado. O Cristo nos disse que nenhum de nós carregará um fardo maior do que possa suportar. Portanto, se estamos achando que nosso fardo está pesado, algo nos falta. Porque se fosse pesado demais, Deus seria injusto. E Ele não é. Cada um passa por aquilo que necessita. Cada um tem o seu caminhar. Cada um está em sua individualidade, rumo ao progresso. Necessitamos ainda das dores e dos sofrimentos para evoluir. Necessitamos. Porque se o sofrimento fosse pouco, nós acomodaríamos, nós não mudaríamos, nós não procuraríamos a melhora. Por enquanto, na condição nossa evolutiva, necessitamos da dor e do sofrimento para evoluir. Um câncer, será que é ruim? Para o lado espiritual, não. É um despertar. Conforme o apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, a compreensão do Evangelho e a exemplificação do Cristo renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. E o doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro de suas imperfeições. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro de suas imperfeições. Então, na verdade, as doenças é um escoadouro de nossas imperfeições. Nós, exclusivamente nós, somos os verdadeiros culpados. E além disso, estamos tendo uma oportunidade, Deus nos dá uma oportunidade de recomeço, de mudança.
Então, que possamos entender as doenças como uma dádiva divina, como um despertar para a nossa transformação, como um despertar para a nossa mudança, da prática do amor, da prática da compreensão, da prática do perdão. Se nós não internalizarmos isso, nós continuaremos sofrendo com as doenças físicas, com as doenças da alma. Precisamos reconciliar o mais rápido possível com quem quer que seja. Não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último ceitil. Capítulo 5 de Mateus. Ou seja, enquanto não nos reconciliarmos com quem temos que reconciliar, não sairemos daqui. Portanto, amanhã é um novo dia. Amanhã, um novo amanhecer. Novamente temos outra oportunidade para escrevermos, para reescrevermos a nossa história. Mais uma página em branco. A oportunidade é dada a todos, sem distinção. Aproveitemos. E que possamos seguirmos a nossa luta evolutiva, confiantes de que Jesus está conosco a todo instante. Ele nos disse que não descansará enquanto não trouxer a sua última ovelha desgarrada. Então, Ele estará conosco até o final. Que possamos ter a esperança de que dias melhores virão. Que possamos caminhar auxiliando aos mais necessitados do que nós. Porque estaremos, consequentemente, nos auxiliando. Não oremos a Deus vida fácil. Roguemos por Deus ombros fortes. Não só para carregar as provas das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis aos outros. Que assim seja, que Deus os acompanhe. Até mais.